Boa tarde, irmão com Jesus, e será bom dia para os que vão escutando amanhã, e assim sucessivamente. Espero que Deus vos abençoe e, em primeiro lugar, fazer-vos saber que, por causa de decreto presidencial, que foi mais uma vez anunciado que as igrejas estão suspensas de participar dos cultos ou de realizar os cultos. Então estamos neste sentido de volta outra vez a este processo de pequenas gravações que vamos enviar via WhatsApp, seja YouTube, que os irmãos possam entrar no nosso site e baixem para se desfrutarem desta pregação. E dizer também que a nossa rádio, ou digo, a rádio que estávamos fazendo, a nossa emissão não está sendo possível agora porque a antena caiu, e essa é a razão que também do outro lado estamos interditos. Mas Deus sabe melhor. Eu acredito que nenhuma coisa que pode acontecer que Deus não tenha isso conhecido. Agora vamos ler as nossas escrituras no livro de Salmos, capítulo 23. Eu quero apenas o versículo 4. O Salmo diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que o Senhor Deus acrescente as bênçãos acerca da sua palavra. Agora escute, este foi um grande guerreiro, Davi, o homem que passava pelas dificuldades, e ele chegou a declarar isso dentro da unção. Ele jurou, dizendo: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que andássemos no meio desta pandemia, ainda que andássemos no meio de grandes doenças, mas escutem, não podemos temer nenhuma coisa, porque o nosso Deus está conosco. Hoje Davi disse: o cajado do Senhor lhe consolava. Mas para mim, digo, a sua palavra nos consola. Eis-me convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temeis o que mata a carne, a menos que mata a carne e o espírito, e tudo lança para o inferno. Este é o nosso cajado, que nós devemos colocar a nossa confiança, e o nosso consolo vem daí. Agora, o profeta prega uma mensagem, a influência de um homem sobre o outro, parágrafo 107. Eu quero ler alguma coisa que vocês possam ouvir. Agora, estes anjos, vocês têm que saber, sempre anjo significa os mensageiros enviados. Estes anjos, quando eles estão na presença de Deus, eles criam nisto, tá vendo? Estes anjos, esses mensageiros, incluindo Davi, quando eles entravam na presença de Deus, eles criam que a palavra de Deus era certa. Como nós também cremos que esta palavra é certa. O profeta continua dizendo: Davi disse, vocês se lembram que nós tivemos aqui algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo? Ele disse, Davi disse: eu coloco o Senhor sempre diante de mim. Eu convido a igreja que, mesmo no meio de grandes dificuldades, coloque sempre o Senhor diante de nós. Coloque sempre o Senhor diante de você. Coloque sempre o Senhor diante da sua casa. Coloque sempre o Senhor diante de grandes dificuldades. Davi disse: eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido. Além disso, ele disse então: quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Sim, Senhor, quando você pensa em que Deus está conosco, quando você pensa
que Deus nos ajudará em qualquer dificuldade, você descansa no Senhor, você descansa, porque eu sei o que? Ele não deixará. Escute Davi, isso já estava falando até da morte dele. Ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Se o Senhor Deus está diante de mim, Ele não permitirá que alguém faça mal a você. Se o Senhor está diante de nós, esta enfermidade não parará diante da presença de Deus. Mesmo que esta enfermidade atinja cristão e morra, mas lembre disso, é apenas um navio, é apenas uma arca que está te puxando na presença do seu Criador. Agora, quer que você for, coloque Deus, profeta, no parágrafo desta mensagem 108, a influência de um homem sobre outro. Escute no parágrafo 108, aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoe, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se o filho o irrita, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrige, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus diante de você e você terá reverência por Deus e respeito por Ele. Isso é correto. Vem, 180. Se eu fizer a minha cama no inferno, disse Davi. Veja, disse Davi. Se eu fizer a minha cama no inferno, Davi disse, ali está ele. Se eu tomar as asas da manhã, voar para longe, ali está ele. Ele sempre está diante de mim. Logo eu não serei movido. Amém? Que coisa! Tome aquelas asas e entre em ação. Agora, sim senhor. Agora escutem. Depois de eu ter lido este Salmo capítulo 23, versículo 4, onde Davi disse, ainda que andasse pelos vales da sombra da morte, ele disse que não ficaria assustado, posso dizer em nosso português, não ficaria assustado. Agora, nisto eu quero te trazer o tema que vai ser intitulado Fé Inabalável, ou fé que não se abala, fé que não abana, fé que não se comove. Esta é a grande fé do homem de Deus. Eu quero te convidar que você, como filho de Deus, tenha a mesma fé que os profetas tiveram, até juraram por morte deles, mesmo que a morte me atinja. Isso não me obrigará a renunciar. Mesmo que as circunstâncias me rodeiem, eu estou pronto, mas eu sei que o meu Senhor estará comigo. E o profeta prega a mensagem, a personificação do cristianismo, parágrafo 163, quando subia a estrada. E o senhor Esler, um senhor chamado Esler, minha família tinha partido e eu ia subir. Eu não podia ir até a sepultura, eu apenas subia a estrada. A enchente havia diminuído um pouco. E o senhor Esler subia a estrada. Ele desceu do carro e disse, Billy, eu quero lhe perguntar algo. Eu te vi chorando ali naquela baraca. Eu já te ouvi pregando. E como você estava tão entusiasmado com a mensagem que você estava trazendo, e estava trazendo para o povo,
O que isto significa para você agora? Aleluia. Você ainda o ama? Escuta o irmão Branham, em certas circunstâncias, como profeta de Deus, depois da família dele ter partido, irmão Branham estava andando pela estrada para relaxar a sua memória. Ele é nervoso como homem, né? Tá, apareceu um senhor, Esler, e perguntou-lhe, lá na estrada, quando se cruzaram, perguntou ao irmão Branham, Billy, eu quero te perguntar alguma coisa. Eu te vi você entusiasmado. Eu já te vi você pregando sobre a ressurreição, vamos dizer assim, pregando sobre a cura de vida, pregando sobre a ressurreição, mas após a morte da sua família está um pouco abalado. O que está acontecendo consigo, irmão Branham? Você, Branham, o que está acontecendo comigo? E eu pergunto a você, como profeta de Deus, depois da perca da sua família, depois da morte da sua família, ainda o amas? Agora escute, a fé que não se abana. O profeta disse assim, Senhor Esler, se ele me mandasse para o inferno, eu ainda o amaria. Não me importa se a minha família morreu, se a minha família apanhou esta doença, morra. Não me importa, mas o que eu digo, o irmão Branham falando, não me importa, mesmo se ele, Deus, me levasse e lançasse-me para o inferno, eu ainda continuaria o amando. Agora escute, meu irmão, eu quero te dizer algo. Se um dia acontecer algo estranho, seja da sua doença, seja dessa pandemia, mesmo que ataque a mim, mesmo que ataque a qualquer pessoa, eu te digo assim, continue lhe amando. Não pense que ele não conseguiu te aliviar disto. Não pense que agora Deus dele como me deixou. Não. O profeta disse, mesmo que ele me mandasse para o inferno, eu ainda o amaria. Hoje há algo fortificado aqui. Veja, que não sou mais eu, mas é ele. Isso é no parágrafo 165. Começando no parágrafo 163 ao 165. O profeta falou este episódio com um homem que estava lhe tentando, perguntando. Claro, você poderá ser perguntado um dia. Vocês dizem que são cristãos. Vocês dizem que têm fé. O governo cancelou as igrejas. Por que não foram lá pregando? Porque tinham medo de levar porrada. Porque tinham medo de serem condenados. Você diga assim, mesmo que eu seja condenado, eu continuaria amando Deus. Mesmo que isso tudo seja destruído, incluindo a mim, eu continuaria amando a Ele. Agora olha, essa foi a fé do profeta. E para além disso, eu quero te trazer também a fé do outro profeta. Estou te trazendo fé de Davi, mesmo que andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum. E o profeta disse, mesmo se Deus me enviasse para o inferno, eu continuaria o amando. Não me importa se minha mãe, meus pais todos morreram, meus irmãos, minha esposa, minha filha Sheila, se morreram, não me importa, ainda continuo amando. Desta maneira, não me preocupo se a minha família morre. Se qualquer da minha família perde a vida, eu continuarei amando ele até a vinda dele. Agora outro profeta, com fé que não se abana, é o Jó, parágrafo, vamos ver o Jó, no seu capítulo 19, versículo 26 ao 27, depois de consumir a minha pele. Ele não jurava pelo companheiro, ele sabia que esta aflição viria sobre ele. Eu sei que esta pandemia está vindo sobre cada um de nós. Agora, não precisa jurar por alguém, mas jure por si como Jó jurou. Ele disse, depois de consumir da minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. De que jeito? Consumir da carne pelos vermes significa estar morto. Mesmo morto, ele disse, veria a Deus. Veria a Deus em que sentido? Ressurreição. Olha, irmãos, esses homens estavam jurando pela ressurreição. Eles não estavam jurando por esta vida física que deve permanecer para todo sempre. Não. Eles sabiam, após a morte desta vida física, a outra, esperando. E é isso. Qualquer cristão que jurar por esta vida ficará desapontado. Essa vida sempre um dia vai murchando e ela vai caindo.
Mas o que eu te quero é que jure por aquele interior. Jure por o homem interior. Jure por aquela vida que nós esperamos. É verdade. A física, quando ela é atingida, ela vai falando. Eu estou sofrendo. Deus não está me vendo nada. Ela vai falando tudo mais. Mas há um que está no interior que não se abana. É este que estava falando contra a carne de Jó. Mesmo morrendo você, verei Deus. Mesmo que a morte me atinja, eu verei Deus com os meus olhos. Não são físicos, mas são os olhos espirituais. Vamos ainda nesse Jó 19, versículo 27 também. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, escute, e os meus olhos, não outros. Jó disse assim, veria com os seus olhos, não outros olhos, não. Verei com estes olhos, ou por mim mesmo, e os meus olhos, não os outros, o contemplarão. Por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, aí vamos começando por versículos 9. Vamos ouvir o outro homem, Paulo, depois de Jó ter jurado, mesmo que a pele apodreça, mesmo que a carne apodreça, os vermes consomem, ele disse, eu verei Deus. Em outras circunstâncias eu sei que meu Redentor vive. Irmãos, vivo, morto, saudável, doente, saiba que há um Redentor que vive. E aí o Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 9. Como desconhecido, mas sendo bem conhecido. Isso pode suceder como se fosse Deus nos esqueceu, mas estamos bem conhecidos diante de Deus. Paulo disse assim, às vezes aparece isso como se fosse desconhecido, mas sendo bem conhecido. Às vezes me aparece como morrendo mesmo. E eis que vivemos. Não me preocupo se isso me aparece como a morte, como o fim. Mas ainda vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecidos a muitos. Como nada tendo e possuindo ainda tudo. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero repetir essa escritura. Como desconhecido. Às vezes aparece como se fosse essa enfermidade. Deus nada mais lembra de nós, mas estamos bem lembrados. Às vezes aparece como se fosse Deus está triste conosco todos, mas está bem satisfeito conosco. Vem? Parece como se isso quer acabar com todos, mas ainda vamos vivendo. Aparece como se fosse um castigo de Deus, mas nunca morreremos. Não nos importa. Vem? Ainda voltando para o livro de Jó, capítulo 14, versículo 14 ao 15. Morrendo o homem, porventura tornará a viver todos os dias do meu combate. Eu esperaria até que viesse a minha mudança. Escute, Jó. Se o homem morrer, na realidade haverá outra vez vida para ele? Ele disse, não me importo com os combates que aparecerão em todos os dias da minha vida. Mas mesmo assim, eu esperarei até que a minha mudança viesse. Glórias. Aí seria o fim para mim. Não me importa que esta enfermidade assole. Não me importa, meu irmão, que circunstâncias venham sobre mim. Mas isto é a porção de combate que Deus deu a cada cristão para enfrentar. O Jó tinha seu combate. Olha aqui, como ele está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 14. Falou de morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi a pergunta. Significa que todo homem que vive, ele espera enfrentar a morte. Mas Jó, escute, ainda no argumento de todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Combates teremos, a morte nos assolará, enfermidades nos atingirá, mas são combates
que fomos determinados para enfrentar. O Jó disse, esperaria até que viesse a minha mudança. Não me importa, pode vir 5 vezes mais a velocidade dela e desta doença, mas ainda continuarei a esperar até que venha a minha mudança. Chamar-me-ia e eu te responderia. Teria já feito obras de tuas mãos. Vem, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Mensagem pregada pelo irmão Branham. Ao 4 de dezembro de 1954. Vou começar com o parágrafo 11. Se não houvesse nenhum céu, não me importa, irmão Branham, isso. Se não haver nenhum céu, se não houvesse nenhuma recompensa, escutem, mesmo se não haver a cura para mim, isso não me abana. Eu gosto destas fés que não se abanam. Irmão Branham disse, mesmo que o céu não exista, mesmo se alguém viesse me dizer, já não existe Deus, isso não me abana. Se não houvesse a recompensa, imaginemos que eu fico doente, não sou curado. Isso não me importa nada. Irmão Branham diz, continuaria a querer ser um cristão. Escutem, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo que não haja cultos no nosso meio, mesmo que você não escute mais nem a pregação na rádio, nem aonde, mas continue sendo cristão. Irmão Branham, eu vou lendo com cadência para vocês escutarem. Este parágrafo é importante para nós. Se não houvesse nenhum céu, se não houvesse nenhuma recompensa, eu continuaria a querer ser um cristão. Isto é correto. É simplesmente uma satisfação perfeita. Algo que simplesmente, a paz que supera todo entendimento. Eu não trocaria isto por nada. Eu tentaria tudo que eu posso. Eu tentaria que eu fosse suficiente capaz de fazer. E muitas coisas eu não fui suficientemente capaz de fazê-la. Eu tentei de qualquer forma. Mas eu nunca encontrei nada que me preenchesse tão perfeitamente. E nada jamais havia tocado os limites até que uma noite Jesus Cristo entrou neste meu coração irlandês. E isto fez de mim uma pessoa diferente. Vem? Se eu nesta noite pregasse e 1000 pessoas se convertessem, ou melhor, vamos dizer que 1000 pessoas houvessem morrido com a ideia, ou com a ideia de Deus, há 50 anos atrás, e elas ressuscitassem nesta noite, e eu estivesse morrendo, e elas dissessem, irmão Branham, não confie nisto, é fácil. Se afaste disso, confie em outra coisa. E eu continuaria dizendo, deixa-me morrer crendo no Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham disse isso. Mesmo se viessem 1000 pessoas, se eu convertesse 1000 pessoas, e aquelas 1000 pessoas viessem, depois deles terem morrido, viessem ao meu encontro e me encontrar, estou doente, dizer, Branham, nós estamos vir do outro lado onde está Deus, e você está morrendo, queremos te dizer que você esquece essas coisas, não há nada, coisas relacionadas com Deus. Irmão Branham disse, a minha resposta diria, deixe-me morrer crendo no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, perante este problema que estamos enfrentando no mundo, no país, haverá muitas especulações. Às vezes entre nós, irmãos, às vezes entre outras também, haverá especulações. Mas olha, sua resposta será esta. A sua resposta deve ser esta. Se Deus não me cura, se Deus não afasta esta pandemia, se Deus não acaba com isso, deixa isso se cumprindo. E você diga a eles, deixe-me morrendo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Fica selado o assunto.
Ano 12, se eu orasse nesta noite, na fila de cura, por 1000 pessoas, pela manhã todas as 1000 estivessem mortas, amanhã à noite eu estaria orando pelos enfermos da mesma maneira. Se eu orasse pelos enfermos, se nós orássemos, começamos a orar há muito tempo. Vocês lembram quando eu disse, o diabo ainda não atingiu o seu objetivo. Aquele foi ensaio de Satanás e ele virá outra vez. Eu falei aqui para vocês. Eu estava falando sabendo que isto vai se cumprindo. Não era a minha boca, não levou mais de 5 meses depois de a gente ter falado isso. Nem um ano está acontecendo exatamente, mais forte do que nunca. Mas olha uma coisa, mesmo se um dia orássemos por esta enfermidade e não haver êxito de parar, nem de cura, nem de o quê, isso não me enfraquece. Eu continuarei, porque a Bíblia disse, vão, orarão pelos enfermos, serão curados. Não me fará parar, porque não está acontecendo maravilha, não. Eu continuarei orando. Como assim continuo crendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador? Até a vinda dele, até a minha morte, eu estarei crendo. Isso não me traz fraqueza nenhuma. Isso nunca vai me trazer um cansaço na minha alma, porque não está havendo maravilha. Porque Deus, se calhar, não está a responder a minha oração. Se Deus cala, porque Ele sabe por que cala. Se Ele responde, porque Ele sabe por que está respondendo. Então, para me calando, respondendo, eu dou graças a Ele. Vem? O profeta disse assim, ainda pela manhã seguinte, eu continuaria orando pelos enfermos. Nunca abalaria a minha fé. É isso onde eu tomei. Nunca abalaria a minha fé. Porque isto não depende das quais sejam os meus resultados. A minha fé não depende de quantos enfermos eu tenho curado. Quantas maravilhas tenho acontecido. Não. A minha fé não está baseada em maravilha. A minha fé não está baseada em minha cura. A minha fé está baseada na ressurreição. A minha fé vai até a ressurreição. Agora escute. Quem tem a fé que vai até a ressurreição, ele está esperando que tem que morrer para ser ressuscitado. A minha fé olha para a ressurreição. Não olha para a morte, não olha para a cura, não. Mas a minha fé está olhando por minha transformação. A sua fé olha por sua transformação. E a transformação passa por um processo. Imaginemos que você já assistiu alguma coisa transformada? Eu já pude observar esses que fazem panelas de fundição. Então eles apanham os metais aí, pedacinhos, tal, não sei o que, depois põem em altas temperaturas, dilui aquele ferro. Aquele ferro fica estiropapa e ele muda. Mas agora veja, de um metal para fazer uma panela. Aquilo é um processo, não é fácil. A panela, ela sofreu para vir ser panela. Aquele ferro tem que sofrer o fogo, bastante transformação, moldura para vir ser a panela. Então, se Deus quer trazer uma nova vida, ela tem que passar por um processo. E este processo acarreta dores. É isso que estou lhe dizendo. Neste mundo pelo qual nascemos, teremos que ficar doentes, teremos que morrer, ser sepultado. É um processo que vamos chegar até a nossa transformação. Vem? Não depende de quais sejam os meus resultados. Não é o que a palavra de Deus ensina. O que torna isto verdade. Isto é correto. Vem? Assim disse Deus. Então, aquilo estabelece isto. Talvez as pessoas não tenham tido fé. Talvez tenham sido alguma falha em mim. Mas não é a falha de Deus. Deus é sempre verdadeiro. Sempre a verdade. Irmãos, se Deus não responde às nossas orações, irmão Branham disse, não pense que se Deus não me curar, não pense que se Deus não responde às nossas orações, afasta isso é culpa de Deus. Que culpa de Deus? Deus, quando fez a terra, Ele fez a terra genuína,
sem nenhuma doença, sem nenhuma morte. Ele entregou a terra ao homem sem a morte, sem enfermidade. E quem trouxe a enfermidade desde o Jardim de Éden, quem trouxe a morte, quem trouxe a desobediência, quem trouxe a enfermidade, quem trouxe tudo foi o homem. E até hoje o homem continua desfazendo o mundo, o próprio, o homem igual, e ele trazendo ainda sempre esta morte. Eles que introduziram esta morte. E até hoje eles continuarão segurando, porque foi o processo do homem. Vem na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 192. Como vocês gostariam que ele dissesse? Mesmo que você orasse pelos enfermos e eles não ficassem bem, escutem. Embora você orasse para falar em língua e não o fizesse, você orasse para profetizar e não o fizesse, mesmo assim a única coisa que você poderá fazer é contar a história de Jesus na sua igreja, ou em sua comunidade, em seu trabalho. Você poderia não fazer nem mesmo uma coisa, não guiar nenhuma pessoa. Graças a Deus. Escute o profeta como disse. Talvez você orou para a cura divina, não aconteceu. Talvez você orou pedindo para que falassem em língua e não aconteceram. Talvez você orou para que profetizasse, não aconteceu nada. Mas mesmo assim, isso não pode te enfraquecer. Continue contando a história de Jesus, que é o Salvador. E ele bate ainda em outra tecla. Sabe qual foi a tecla? Você poderia fazer a mesma coisa. Você pode não guiar nenhuma pessoa, converter nenhuma pessoa. Aquela mulher não guiou nenhuma pessoa para Cristo. Escuta, aquela mulher no poço disse não guiou nenhuma pessoa, não converteu nenhuma pessoa para Cristo. Ela não tinha nenhuma boa obra, mas ela, sabe o que fez? Foi a primeira a contar a história de Jesus Cristo. Vinde ver um homem que me contou tudo o que é da minha vida. Irmão Branham disse, você poderia não fazer nem mesmo uma coisa, não guiar nenhuma pessoa. Aquela mulher não guiou nenhum para Cristo, mas ela fez um serviço para ele. Escutem, coisa grande eu sinto para as pessoas que lutam pelos cargos, pelos poderes, uma coisa infantil. Para mim é uma coisa infantil se eles percebessem a mensagem do irmão Branham, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 192. Volto a ler outra vez. Como você gostaria que ele dissesse? Mesmo que você orasse pelos enfermos e eles não ficassem bem, isso é ser curado. Embora você orasse para falar em língua e não o fizesse, não acontecendo. Você orasse para profetizar e não o fizesse. Mesmo assim, isso tudo acontecendo, a única coisa que você pode fazer é contar a história de Jesus na sua igreja, ou em sua comunidade, em seu trabalho. Você poderia não fazer nem mesmo uma coisa. Não me importa para mim. Mesmo alguém que vem na igreja senta ali. Ele não tem dom de cantar, ele não tem dom de converter, ele não tem nada. Nenhum dom que ele tem. É como essa mulher. Aquela mulher não guiou nenhum para Cristo. Mas ela fez um serviço para ele. Escute. Mesmo você não tem fé para a cura divina. Você não tem fé para nada. Mesmo que você não tem nada que se diz fé. Maravilha, como alguns dizem, eu tenho dom. Isso não é nada. Muitos que estarão com os dons no inferno. Mas nenhuma pessoa que poderá ir no inferno porque não teve dom. O irmão Branham está falando aqui, nesta mensagem. Você poderia não fazer nem mesmo uma coisa. Não guiar nenhuma pessoa. Aquela mulher não guiou nenhum para Cristo. Mas ela fez um serviço para ele.
E que diferença isto fará no fim do caminho? Se ele disser, e eu lhes digo todos os seus pecados, embora nenhuma oração haja sido respondida para você, vamos lá nessa mensagem, mas você veio sobre as bases da minha palavra, você chegou porque você creu em mim, e me fez uma obra, e eu digo que os muitos pecados que você cometeu estão todos perdoados. Aquilo seria suficiente e bom para mim. Amém? Sim, senhor. Ele poderia dizer, Jerônimo, você de fato não fez nada. Nenhuma coisa que você fez. Mas o que eu te respeitei é que sempre você veio para ouvir a mensagem. Sempre você veio para sentar neste banco ouvir a pregação. E os seus pecados estão perdoados. Isso não é melhor? Isso seria melhor para nós todos. É o que eu batalho por isso. Eu não batalho por nada, eu batalho por pedido de perdão dos meus pecados. Eu quero achar isso naquele dia. Tu não fizeste nada, mas como vinha a igreja, tu estás perdoado. Amém? Lembrando na mensagem, a era da igreja de Esmirna, parágrafo 19. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais de desaprovação de Deus. Não pense que quando se levanta a tempestade, agora eu como cristão estou dentro de canoa, Deus não está me vendo que eu sou cristão, até deixar mesmo os mares agitando contra mim. Eu ainda estou aqui como a noiva, ainda não nos tirou. Deus ainda deixa a tempestade vir sobre nós, ainda deixa a doença vir sobre nós. Se ele disse que a noiva sairá antes da tribulação, sim, você pode falar isso, a noiva sairá antes da tribulação, mas lembra uma coisa, Deus pode permitir e deixar que as coisas aconteçam e não haver nenhum ferido, nenhum morto, para você ainda ver que ainda ele não terminou o trabalho dele com a noiva. Então o irmão Branham fala nesta mensagem, a era de Esmirna, parágrafo 19, as nuvens do horizonte, as tempestades da vida, não são sinais de desaprovação de Deus, nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais de amor e aprovação de Deus. Você não pode pensar em viver tranquilo, sem haver tempestade. Deus nos ama muito. E a vida está... Não pense isso não. Não pense isso não. Não pense isso não. O profeta nega isto, não é Jerônimo não. Nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas, sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Grande aprovação de Deus é quando Ele te ama. Se Ele te ama, deixa os ventos vierem. Se Ele te ama, deixa as doenças vierem. Ele me amou. Não me importa, Ele me amou. Seu amor é o amor eletivo, está vendo? O qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Sim. Mas como o saberemos? Nós saberemos porque Ele disse e manifestou que nos ama, porque Ele nos levou para si mesmo e deu-nos seu Espírito, tornando-nos filhos. E como eu provarei meu amor por Ele? Crendo no que Ele disse e conduzindo-me com alegria em meio às provações que Ele, em sua sabedoria, permite vir sobre nós. Eu não me importo. Eu sei que Ele me ama. Mesmo que Ele me conduza na alegria ou no meio das provações que Ele permitir. E eu sei que Ele permite por sabedoria. E Ele sabe o que há de vir sobre nós. O que o irmão Branham disse nessa mensagem, a era de Esmirna. E o segundo selo, parágrafo 147. O que faz Deus ser grande é porque Ele é suficiente grande para se humilhar. O que lhe faz ser Deus grande é porque Ele é muito suficiente em humilhar. O que faz Deus ser grande é porque Ele é suficientemente grande para se humilhar. Não é em subir, não. Ele é muitíssimo pequenino.
ele se faz muito pequenino, é o que se faz de grande. Isso é o que faz grande. Sabe o mundo? Eu creio que se isso é criado pelos homens, pelos cientistas, até agora, queremos ver, isso está sob nossa responsabilidade. Deus, o mundo, o silêncio, parece que já não existe. Nem responder à oração do cristão se quiser. Ele já não responde mais. Sabe por quê? Você pode dizer, mas por que não me responde? Não. Você quer que te responda hoje? Ele hoje não vai te responder porque ele já te respondeu antes da fundação do mundo. Por que ele vai preocupar em querer te responder hoje a oração dele? Ele não vai preocupar em querer te responder hoje. Porque aqui ele disse, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Ele te viu antes da fundação do mundo que você estaria na era de Laodiceia, onde arrebentaria doenças, HIV, coronavírus, cólera, guerras entre irmãos, tudo, ainda graves coisas que hão de vir sobre a era de Laodiceia, mas ele te elegeu e te colocou aí antes da fundação do mundo. Ele disse, Pai, não oro somente por esses, mas oro também por aqueles que haviam de vir. Era antes de você nascer. A oração dele já foi feita para nós. E eu não fico preocupado, não. Não fico preocupado. Vou orar por quê? Porque ele o que se faz, o que lhe faz ser grande, disse, é de ser suficientemente muito grande e humilhado. Isso é o que o faz grande. Não há nada maior. E ele se humilhou ao mais baixo que alguém. Ele era o rei do céu e desceu. A cidade mais baixa da terra, Jericó. Ele chegou a um nível tão baixo que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Zaqueu isso. Disse, isso é muito profundo. Disse, da maneira que ele se humilhou, ele passou por cidade mais suja que existia. E não só, da maneira que ele foi humilde, até Zaqueu, em vez de ele olhar em cima, ele olhou para embaixo, por ser humilde demais. Vem? Ele chegou ao nível mais baixo, que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Está certo? Zaqueu. Isto é certo. Ele foi chamado por pior nome que um ser humano pode ser chamado. Um feiticeiro, um demônio Belzebu. Isso é o que o mundo pensou dele. Ele morreu a morte mais cruel. Ele não teve um lugar para reclinar sua cabeça. Expulso por cada organização. Mas Deus o exaltou tão alto, até o ponto em que ele tinha que olhar para baixo para ver o céu. Escute o segredo. Disse que ele foi o homem mais humilde, que até foi para a cidade mais pequena, humilde. Não só, a coisa mais profunda disse, ele humilhou até ao ponto em que o homem mais baixo da terra lhe olhou assim também embaixo. O homem mais baixo daquela cidade olhou também Jesus embaixo. Significa que era mais baixo daquele baixinho, daquela cidade. Mas escutem, disse, mas por causa dessa humildade, da maneira que Deus lhe fez subir, depois dele suportar toda a injúria, toda a transgressão, todo o sofrimento, depois da ressurreição, disse, ele subiu no lugar mais alto, que até onde ele está, o próprio céu que nós chamamos céu, ele já olha também embaixo como Zaqueu olhou ele. Graças a Deus. Aleluia. Isso gosto demais. Zaqueu olhou embaixo. O céu estava embaixo, quando Zaqueu estava em cima. Mas quando o céu subiu para o céu, então o Zaqueu estava embaixo. Ele tinha que olhar para baixo. Muito profundo, né? Muito profundo. Eu gosto dessas coisas. Vice-versa. O mundo pode nos olhar como pessoas mais baixas dessa cidade. Pode olhar como negro que não presta. Pode olhar como igreja que não serve nada. Pode olhar-me como um irmão que não mereço nada. Mas um dia na glória, se brincar, eu vou te olhar embaixo.
este povo tão pequeno, tão desprezível neste mundo, olhará os tribunos mais baixo do que nunca. E o que fez Jesus? Os injuriadores estavam olhando Jesus como se não fosse nada. Mas quando ele subiu aos céus dos céus, disse, olhou até o céu próprio está embaixo dele. E como serão os tribunos? Vem! E ele disse assim, vem! Deu-lhe um nome tão grande que toda a família do céu e toda a família da terra é chamado por ele. Toda a família na terra é chamada Jesus. Toda a família no céu é chamada Jesus. É um nome tão grande que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, seja aqui ou no inferno. O inferno se dobrará, tudo mais se dobrará a ele. Vem! Mas primeiro foi humilde, então se tornou grande. Vem! Deixa que Deus o exalte. Aquele que humilha, Deus o exaltará. Vem! Deixa eles nos pisarem. Mas um dia Deus nos exaltará. Um dia Deus vai nos exaltar. Mensagem à festa das trombetas, parágrafo 165. Você diz que a igreja tem que passar pela perseguição para a sua perfeição. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Vem! Um homem que escolhe uma esposa, ele não a coloca no momento de punições. Quando um homem escolhe uma noiva, ele não deixa, estou te punindo. Estou punindo o quê? Estou te punindo ou estou me punindo? Fala lá. Irmão Branham disse, um homem que escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições. Homens ingratos. Pensa que ser homem é grande coisa. Mas você esquece que a mulher é uma carne como sua também, sente dor. A mesma dor que você sente é a mesma dor que ela sente. Não vem isso? Os homens ingratos. Mas esses corações duros, esses corações que não têm amor nem com o marido nem com a esposa, vocês hão de colher um dia por isso. Irmão Branham disse, não pode fazer um homem que escolhe uma esposa para lhe colocar como um monte de punições. Ele já encontrou graça para com ela. Ele encontrou graça para com ele. Leia a mensagem à festa das trombetas, parágrafo 165. Quando uma mulher se casa, ela achou graça. Se em casa dos pais sofria, ela achou mais ou menos que encontrei redentor. E você ainda mais coloca nos montes de punições sua carne. Isso me sinto bastante. Ele já encontrou graça. É da mesma maneira que quando nós aceitamos o Cristo, nós encontramos graça. O Cristo não pode nos deixar nos montes de punições. Se há qualquer coisa, ele aguardará para tomar a sua mão. Escute, se um homem ama da sua esposa, encontrar a esposa está na aflição, ele a segura a mão. Mesmo se está chorando, os pais lhe enjulharam, ele pega, encosta meu peito, querida. Baixa, ela chora. Chora para o esposo. Oh, eu não vejo essas coisas. Ela não tem mais outro lugar onde vai chorar. Não tem lugar onde vai consolar. Mas ai do homem em que a mulher quer tentar encontrar o peito de consolo. Afasta-lhe, pensa que eu sou teu pai. Senhor, Deus gerou-te dar uma mulher. Cristo não fez isso, meu irmão. Cristo não fez isso, minha irmã. Eu estou te falando, implorando. Se você é cristão, se você é uma cristã, você tem que saber isso. Leiam esta mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 165. Com todo amor, escutem com todo amor. Eu repito isso. Você diz que a igreja tem que passar pela perseguição para a sua perfeição? Você pensa que a mulher, para te ouvir, precisa dar porrada? Precisa dar punições? É isso? Como você pensa, há de me ouvir quando eu gritar, raiar por ela e que há de ouvir? É assim como pensa? Irmão Branham, não pense que a igreja vai passar por perseguições para a perfeição dela, não.
É isso que eu quero. Não pense que a igreja vai passar pela tribulação para a perfeição dela, não. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Um homem que escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições. Claro, Jesus não pode colocar a igreja num monte de punições. Coronavírus, HIV, seja fome, eu não sei quando, tempestade. Há um algo que está atrás do inimigo. Ele já encontrou graça com ela. Ela encontrou graça nele. Ele fica noivo dela. E se há qualquer coisa, ela guardará para tomar a sua mão. Se haver alguma coisa, a noiva, a esposa, se entrar em problema, ela corre para o esposo. Marido, sabe o que aconteceu? Algo. Qual é, querida? Fala. Tá certo. Você é grande pai, irmão. Você é grande marido. Não marido incapacitado, não. As coisas deste mundo passam, irmão. Passam as coisas deste mundo. Vão passando. Há de vir, peço ajuda. Peço ajuda. Todo o desejo dela acabará para com o seu marido. E o que disse a Bíblia. O que ela quer, o que ela sente que estou incapacitado, não aguento resolver, ela tem que vir encostar, querido. Você pode me ouvir, pô? Fala. Estou aqui, Redentor. Fala. Oh, Deus, se eu tenho tratado mal minha esposa, o Senhor me ajude. Eu não quero. Esse parágrafo converte a mim também. Ele fica noivo dela. E se há qualquer coisa, ela guardará para tomar a sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles. E então, assim também será com a noiva. E assim é isto sobre a noiva. Vem? Nós, criaturas indignas, irmão Branham fala isso, merecedores de inferno, mas sua graça nos segura através disto. Tu era justo? Era muito merecente? Que na realidade poderia dizer que posso maltratar essa mulher? Eu mereço? Irmão, minha irmã, eu vou lhe fazer ver que eu não dependo de nada. Muito santa? Muito santo, pastor? É verdade, diácono, muito santo você. Você é cristão no banco. És muito santo para maltratar os outros. Irmão Branham diz nesse parágrafo 166, nós criaturas indignas, merecedores do inferno, mas a sua graça nos segura através disto. Veja, quantos perdidos e cegos, quantos pecadores estavam ali no mundo, na hora que foi salvo, já lembrou? Quantos pecadores estavam neste mundo como pecadores iguais a você? Alguns mais ou menos eles do que você, mas ele vir escolher você. Não poderia refletir esta graça como achou? Deus me salvou para um propósito e eu estou determinado através da sua vontade para cumprir seus propósitos. Não me importa o que aconteça, eu quero fazer isto. Não me importa o que vai acontecer. E eu quero fazer isso. Oh, glórias a Deus. A fé perfeita. 96. Logo quando você tem fé pura e sem adulteração, assim como é seu amor para com a sua companheira, então o prova por sua maneira de atuar. Se você tem amor com a sua esposa, prova a sua maneira de agir, que eu te amo, querido. Se você tem amor com a sua esposa. Agora, eu pergunto. Você mostra quando já quer ela na cama, então, você já... Eu te amo muito, né? Querida, te amo. Não isso. O irmão Branham disse assim, para provar que você ama ela, prove nos dias da aflição dela. Para provar que Jesus Cristo nos amou, foi nos dias da aflição dele. Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Agora, na hora da aflição, que o homem está aflito, você não mostra esse amor. Mas nos dias que você vê que está gestionado, querida,
Nos dias que você acha, epa, é minha esposa, e você onde quer mostrar que tem amor, não. O profeta diz, então prova este amor na maneira de atuar. Já não se queixará porque sabe que está incluindo e segue adiante. Não importa como apareçam ou o que outros digam, você sabe o que tem sucedido. Você sabe que está concluído. Assim como sabe que ama ao seu marido. O amor produz a fé. Quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita. Assim como fez Jesus. A palavra de Deus é perfeita e devemos ter fé perfeita na palavra perfeita. E assim resistir a Satanás. Por meio da fé, em sua palavra, nós podemos conquistar qualquer coisa. Repito, por meio da fé, em sua palavra, nós podemos conquistar qualquer coisa. Seja a morte, inferno e mesmo a tumba. Parágrafo 198. Sabemos que Deus é Deus. E com a fé perfeita na palavra perfeita de Deus, Ele conquistou tudo que lhe sobreveio. A morte não poderia permanecer em sua presença, nem tampouco a enfermidade. Dele fluía rios de virtudes constantemente. A virtude procedia de sua túnica, e as pessoas, a sua sombra, tocavam em sua vestidura e eram curadas. Então todo mundo queria tocar em sua roupa, porque viam que a virtude saía dele constantemente e fluía como um rio. Ali estava ele, caminhando no mundo diferente com a fé perfeita, porque era a palavra. Vem? Se você tem a fé perfeita, o irmão Branham disse assim, você pode conquistar tudo o que vier sobre nós. Ou sobre você. Ele falou aqui, com a fé perfeita, você pode conquistar a morte, você pode conquistar o inferno, você pode conquistar a tumba. Com a fé perfeita. Então, irmão, você nunca se abane por nada. Tenha esta fé segura, como dos profetas, que até juraram, mesmo que fosse para o inferno, continuaria amando Deus. Mesmo se o sol não brilhe, mesmo se eu ver que a vida está me deixando, o que eu posso dizer é, encomendo a minha alma nas tuas mãos. Mesmo se eu ver que estou deixando família, vou dizer, Deus, guarda a minha família, uma vez que está me tomando para seu reino. Irmãos, eu apenas uma pequena mensagem que estamos fazendo para nos fortificando um do outro, e se o Senhor permitir, eu darei mais uma vez a outra palavra. Se não haver o programa de rádio ir no ar, nós continuaremos a lançar via WhatsApp e vocês continuem escutando isso. Deus vos abençoe. Amém.